Revisão rápida de física, associação de resistores, amperímetro e voltímetro. Aqui nós temos um circuito com dois resistores associados em série, um gerador de DDP-U e a corrente no circuito vale I. Nós podemos substituir R1 e R2 por um resistor equivalente e as expressões estão aqui ao lado. Lembrando que em série, observe o I maiúsculo, a corrente elétrica I tem a mesma intensidade para todos os componentes do circuito. A resistência equivalente dele é dada pela soma R1 mais R2. A DDP-U do gerador ela é igual a DDP nos polos de R1 mais a DDP nos polos de R2. Esse resultado se estende a 3 ou mais resistores. Vamos a um exemplo didático. Imagine dois resistores em série associados, cada um com seu respectivo valor, R1 2 ohm, R2 3 ohm, a DDP do gerador 10 volts, e vamos calcular, por exemplo, a resistência equivalente do circuito, a corrente elétrica total I, a DDP nos polos de R1, depois nos polos de R2 e verificar algumas das expressões acima. O valor de R equivalente é dado pela soma de R1 mais R2, portanto, 3 mais 2, 5 ohm. O I do circuito é U sobre R equivalente, portanto, 10 sobre 5, 2 ampere. A DDP nos polos de R1, basta fazer apenas R1 vezes I, como vimos aqui, ó. O R1 é 2, o I é 2, 2 vezes 2, 4 volts. O U2 DDP nos polos de R2, basta fazer R2 vezes I e, portanto, 3 vezes 2, 6 volts. É claro que o 1 mais o 2 é igual a U. Repare, 6 mais 4, 10. Porém, nos exercícios, se você já determinou que o valor da DDP em R1 vale 4 volts, naturalmente a DDP nos polos de R2 vale 6 volts para que a soma dê 10 volts. Muito bem. Aqui nós temos então mais dois pedidos, a indicação do amperímetro e do voltímetro. O amperímetro ele é sempre associado em série no circuito, para medir a intensidade de corrente elétrica que passa por ele. Portanto, o amperímetro mede o I, que vale 2 ampere. Já o voltímetro ele é associado em paralelo com o componente que se quer medir a DDP-U. Portanto, o voltímetro está em paralelo com R2. Logo, o voltímetro marcará a DDP-U2, que corresponde a 6 volts. Vamos a uma observação sobre a potência P no circuito. Em um circuito com resistores associados em série, a expressão que eu aconselho em uma análise preliminar é P igual a RI quadrado. Por quê? Sendo I um valor constante para todos os componentes do circuito, isso torna I quadrado também uma constante. Logo, P e R são diretamente proporcionais. O resistor de maior resistência elétrica possuirá maior valor de P, de potência. Portanto, nós podemos verificar isso da seguinte forma. Se eu quiser calcular P1 e P2, eu aplico R1I quadrado e depois o R2I quadrado, sendo o R1 2 ohm e o R2 3 ohm, o I valendo 2 ampere ao quadrado. Efetuando os cálculos, eu comprovo justamente o que eu havia previsto. Sendo R2 maior que R1, P2 é maior do que P1. Muito bem. Vale destacar que você pode utilizar qualquer expressão em R1 ou R2. Você pode usar π, P igual a RI quadrado, P igual a U quadrado sobre R, que os valores encontrados serão os mesmos.